Olá, jovens! Mais uma aula de matemática discreta. Bom, vamos lá, força, porque hoje a gente vai aplicar aí essa ideia da pertinência. Vamos conseguir aí juntar diversas das coisas que a gente já havia falado, já havia estudado até então e tentar fazer um mix aí, onde que a gente está chegando, o que que a gente já consegue aplicar com tudo isso que a gente já estudou, ou ainda qual a relação entre as coisas, elementos, conjuntos, pertinência e assim por diante. Hoje então nós vamos criar uma aplicação para tentar mostrar aí como que essas coisas estão se juntando, como é que essas coisas estão caminhando nessa nossa disciplina. Bom, para isso eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma pesquisa e aí o objetivo dessa pesquisa era eu identificar perfis de diversas pessoas com diversas idades aí para saber, olha, determinada idade ela é considerada uma pessoa jovem, uma criança, um adulto e assim por diante. Ou seja, eu basicamente criei três conjuntos diferentes e eu dei o nome para eles de jovens, crianças e adultos. E essa pesquisa ela estava relacionada aí a, olha, você acha que pessoas que têm determinadas atitudes elas podem ser consideradas crianças? Essa atitude ela é aplicada aí em uma determinada idade. Você acha que ela tem qual porcentagem aí ela parece ser uma criança? Ou qual que é a porcentagem que você acha que ela parece ser uma adulta? E assim por diante. Ou seja, fui fazendo diversas análises e até encontrar um ponto aí médio, por exemplo, dessas respostas. E a partir dessas análises, eu encontrei aí essa resposta aqui, essa tabela. Então, essa tabela eu indico para vocês a pertinência, o grau de pertinência onde uma determinada idade pode estar presente no grupo de crianças, no grupo de jovens ou no grupo de adultos. Então, eu peguei idade de 5 anos. Ela com certeza está dentro do grupo de criança e somente, olha só, ela não tem tantas a pertinência sobre o grupo de jovens e o grupo de adultos é ínfima, quase nula. Já no caso de 10 anos, mesma coisa. 15 anos aí parece que ela já tem ainda uma grande pertinência como criança, mas ela já pode apresentar aí algumas características de jovens, mas quase nada ainda de adulto. E assim por diante. Percebam que não necessariamente os cálculos precisam dar aí igual a 1, tá? Isso não é regra, porque eu dependi aí de respostas distintas e a média foi me gerando aí esses valores. Então, temos aqui um perfil de como as pessoas entendem a relação idade com crianças, jovens e adultos. E aí, a partir daqui, a partir desse gráfico de pertinência, eu consegui então criar algumas análises. Então, o que eu fiz? Joguei isso tudo graficamente, onde eu sei que o meu eixo Y vai me indicar a pertinência de tal idade que está sendo aplicada aqui no eixo X sobre o conjunto vermelho jovem, azul criança e o amarelo adultos. E daqui nós conseguimos aí fazer diversas análises distintas. Então, vamos lá, né? O que eu posso falar? Olha, vou pegar aquele gráfico e as respostas que eu tive até então e verificar algumas análises
algumas coisas que podem até ser úteis para a nossa vida. Então, vamos lá, primeiro exemplo. Olha, será, uma dúvida aí, será que é possível uma criança ter tanta preocupação assim como um adulto qualquer? Olha, a partir dessa nossa resposta, dessas nossas análises, a gente sim consegue ter aí, que eu mostro aqui em rosa, algum conjunto de crianças que pode sim ter aí essas atitudes de adultos. Ou ainda, como é que uma pessoa com 18 anos consegue ter uma coluna tão arrebentada, tão dolorida? Olha, pessoas de 18 anos, apesar de ter uma pertinência baixa de adultos nessa idade, uma característica pequena de adultos nessa idade, ainda assim é possível a gente ter algumas características nessas pessoas. Então, o fato de você ter 18 anos e o fato de você ter problema de coluna está bem relacionado, está bem associado aí, tá? E assim por diante, a gente pode falar também que há pessoas aí de 30, 25 anos, olha, ele tem aí uma pertinência relativamente alta de adultos. Pensa que eu não mostrei aqui a relação, o conjunto de pessoas mais idosas, tá? Então, vamos lá, vamos com calma. Uma outra dúvida que é super comum. Será que eu vou virar o tiozão do pavê? Olha, para você ser o tiozão do pavê, a relação que foi analisada era: você precisa ter maior que 40 anos, mas ter atitude de criança. Então, a chance de você fazer isso, ela é relativamente baixa, porque a pertinência de atitudes de criança nessas idades é muito pequena, extremamente pequena. Mas a gente sabe que sempre existe aí, em toda família, existe pelo menos um tiozão do pavê. Mas, vamos lá, sem mais brincadeiras, né? Vamos ver algo sério. Onde que a gente pode aplicar isso daqui de fato? Eu poderia dizer o seguinte, olha, eu tenho uma empresa ou eu vou gerenciar aí alguma análise, alguma política, onde eu quero analisar primeiramente comportamento de crianças e jovens, só que elas não podem ser somente crianças e somente jovens. Eu preciso ter aí uma mistura, tanto uma característica presente em jovens quanto presentes em crianças. Olha, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a interseção desse gráfico. Então, eu sei que crianças e jovens vão estar aí a partir de 10 até 30 anos. Então, se eu faço essa análise, eu consigo ter aí informações que são relevantes para a minha análise. Ou ainda, eu gostaria de verificar a faixa etária de pessoas que são economicamente ativas e que consomem um determinado produto ou que vão em algum local específico. Olha, eu posso analisar, por exemplo, pessoas economicamente ativas como uma atitude de adulto. Então, temos aqui o nosso gráfico amarelo. Mas o consumo desse determinado produto ou a ida nesse determinado local pode estar associado aí a atitudes de jovens. Então, temos aí novamente um perfil onde a gente sabe, a gente consegue perceber aqui que existe aí uma faixa de idades maiores para essa relação. Então a gente poderia aí associar, analisar mais especificamente essa faixa. Tudo isso são análises que são possíveis de serem feitas a partir dessas informações que a gente obteve. E, novamente, estamos basicamente utilizando conjuntos e a pertinência desses elementos, dessas informações em cada um dos conjuntos. Então, novamente, percebam que tudo que a gente fez ali naquelas análises foi basicamente aplicar alguns cálculos, seja com elementos
disjunção, conjunção, seja também aplicar cálculos aí, operações que estão relacionadas a conjuntos. Então, temos inclusão, união, temos a interseção, podemos ter a diferença e assim por diante. Ou seja, são formas distintas de se aplicar todo esse conjunto, todo esse conteúdo que estamos analisando até então. Beleza? Deu para entender? Bom, na próxima aula, vamos lá, vamos evoluir no nosso conhecimento. Salve, gente, até mais.